Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal. Prosseguindo então com a nossa aula sobre intervenção de terceiros, hoje falaremos um pouquinho, nossa aula 2 aí sobre denunciação da lide, que vai do artigo 125 ao 129 do Código de Processo Civil. Pois bem, vamos lá. Sempre é importante falar da formação do processo civil, eu vou bater nessa tecla em todos os conteúdos que a gente for falar sobre intervenção de terceiros, tá ali o autor, juiz e réu, né? Já havia falado na aula sobre assistência. O autor ingressa, né? Tira ali o poder judiciário da inércia, ingressa com uma ação, né? E depois o juiz, né? O Estado, por meio do juiz, faz com que o réu integre o processo para que então seja realizado ali, né, seja formado completamente um processo entre a autor, juiz, né, que decide, e o réu. Bom, passada essa informação, vamos falar sobre a denunciação da lide. A denunciação da lide, prevista ali no artigo 125 do Código de Processo Civil, é importante deixar claro que o próprio código não trouxe um conceito próprio, tá, para a denunciação da lide, e que a doutrina diz os casos e quando ela ocorre, tá? Ela ocorre quando uma das partes quer trazer ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarcimento pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo. O artigo 125 vai trazer ali duas hipóteses. Vamos lá olhar elas agora. Hipóteses de cabimento. Quis trazer o artigo aqui para ficar mais didático para vocês, tá? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1º, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Calma, você não lembra o que é evicção? Eu estou aqui para te explicar, tá? Primeira hipótese, o alienante imediato, evicção. É importante que vocês prestem atenção nesse desenho, tá? Temos aqui o alienante, né, a pessoa que está vendendo o bem, o Nicolas, está vendendo o bem para o Gabriel, que é o adquirente, tá? Só que acontece o seguinte, o bem que eu estou vendendo para o Gabriel não é meu, não é meu, é do Carlos. Imagine a seguinte situação, então, agora vai ficar mais fácil para você compreender. Mas antes de trazer essa situação, é importante eu te falar aqui qual que é o conceito, tá, de evicção. É a perda total ou parcial da posse ou propriedade do bem transferido. Tá vendo que aqui, né, tá havendo ali uma transferência por força de sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro. O que isso quer dizer? Imagine a seguinte situação, igual eu havia falado. Nicolas vendeu um bem para o Gabriel, e que é a alienação do bem, primeira fase. Só que esse bem não era do Nicolas, era do Carlos. Então o Carlos se torna aqui um terceiro interessado no processo, que a gente chama de evictor, e o Gabriel será o evicto, tá? E aí o Carlos ingressa com uma ação, né, pleiteando o bem que o Gabriel comprou, né, que no caso ele é o evicto. E o Gabriel comprou de boa fé, não sabia, achava que o bem era do Nicolas. Pois bem, nesse processo aqui, em que o Gabriel, né, entra contra, ou entre que o Carlos, na verdade, perdão, entra contra o Gabriel, o Gabriel tem a opção de, na contestação, né, ou até mesmo o terceiro aqui, o Carlos, sabendo que quem fez a venda foi o Nicolas, tanto na inicial quanto em contestação, pode fazer a denunciação da lide. Aqui, ó. Primeira fase, alienação do bem. A segunda fase, pleiteio o bem do adquirente. O Carlos processa o Gabriel, requerendo o bem. E a terceira fase, então, é a denunciação da lide. Ali na petição, você vai criar um tópico, tá? E fundamentar o motivo, tá? Pelo qual você está fazendo ali o pedido de denunciação da lide e explicar a evicção, certinho? Voltando, então, vamos para a segunda hipótese. Aquele que estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar, tá? Ação condenatória. Sempre que você ler a palavra indenizar, você vai ter que lembrar de ação condenatória, tá? Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Pois bem, vamos aqui para a segunda hipótese. Imagine aqui um prédio, né? Um prédio aqui com vários apartamentos e que um vaso, né,
cai de um apartamento, um vaso de flor cai do apartamento e atinge uma pessoa que está passando na calçada. Essa pessoa ela ingressa com uma ação condenatória ali pelos danos materiais, enfim, moral também, em razão de ter violado ali sua integridade física e tal. Enfim, e aí depois ela não sabe quem jogou, né, o objeto e ela entra contra o condomínio, tá? O condomínio, apesar de ser a pessoa sui generis, né, ela é representada em juízo pelo síndico, né? E o artigo 938 do Código Civil, quando tratando ali da responsabilidade civil, diz o seguinte: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Ótimo, caiu o vaso, e aí, né, de certa forma, você sabe que aquele que habita o prédio, né, ou a parte dele, tem o dever ali de indenizar. Lembrando que aqui, ó, ler o contrato, dever de indenizar. Vamos voltar. E aí, o enunciado, né, 557 da Jornada de Direito Civil diz o seguinte: nos termos do artigo 938, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar qual unidade, responderá o condomínio assegurado do direito de regresso. O que eu estou te falando aqui? O condomínio realmente ele responde, se você não sabe quem foi o condômino, né, qual foi o morador que deixou o vaso cair. Só que, eventualmente, o condomínio descobrindo, né, qual unidade autônoma, foi o fulano do 606. Então, o condomínio tem ali assegurado o direito de regresso, tá, contra o proprietário, morador ali, tá bom? Essa é a nossa segunda hipótese. E aqui tem uma observação que eu quero trazer para vocês que cai bastante em prova, tá? É possível também que nessa situação aqui, esse alienante, que tá, o Nicolas, né, que está vendendo bem, também tenha sido vítima de um golpe e só está querendo repassar o bem para o próximo adquirente, né, e querer recuperar o dinheiro que ele havia perdido, né, porque o bem não é dele, nunca foi dele, né, sempre foi do terceiro. Só que quem vendeu para ele, no caso, foi, sei lá, a Luciana. Então, tem, é possível que o alienante, né, o alienante imediato, quando ele é denunciado, ele faça também outra denunciação à lide. O parágrafo 2º diz o seguinte: admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, né, na cadeia ali, dos donos, ou de quem seja responsável por indenizá-lo, que é o segundo caso, que eu falei sobre indenização, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma, tá bom? E a dica aqui que eu quero deixar para vocês, já encerrando a nossa aula, bem simples, bem rápida mesmo, é que falou em denunciação da lide, você tem que lembrar do direito de regresso. É fundamental ali, em eventual questão que você for resolver, vai querer que você fale ali sobre o direito de regresso. Esse é o principal objetivo dessa modalidade de intervenção de terceiros, tá bom? No mais, a doutrina utilizada foi essa do Daniel Assunção Amorim, né? Para falar sobre a intervenção de terceiros, inclusive a doutrina que eu uso durante essas aulas, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre chamamento ao processo, é outra modalidade, está prevista ali no artigo 130. Sou o Nicolas, né? Advogado, processualista e civilista. Meu Instagram tá aí. Quem tiver interesse de me seguir para ter mais acesso a conteúdo. E a imagem utilizada, tá aí o link, tá? A imagem que eu usei sobre evicção. É importante ressaltar isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero, de certa forma, ter ajudado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, tá? Até a nossa próxima aula sobre chamamento ao processo.